Muito bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Amém. Ele já está alinhado, eu preciso colocar meu suporte aqui. Vamos lá. Bom, para começar eu queria dizer que para mim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, certo? Eu acredito que essa é a forma através da qual Deus tem manifestado a graça e o amor dele na minha vida e através da minha vida alcançando outras pessoas dessa maneira, né? Eu tenho essa felicidade por ter descoberto esse propósito. Eu sei que muitas pessoas passam a vida procurando o propósito, muitas nem descobrem. E eu já tenho isso muito claro na minha vida, que é o propósito de servir a Ele e fazer a vida das pessoas um pouco melhor, né? É claro que nosso objetivo vai muito além dessa vida, mas de qualquer forma a gente tem que passar por aqui. E a própria palavra dele diz que ele veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. E eu acredito que isso se estende a vários aspectos, entre eles também o aspecto físico. Então eu venho manifestado isso, transmitindo através desse propósito, alcançado vidas e ajudando essas pessoas a viver melhor. E é isso que eu espero conseguir trazer um pouco para vocês aqui hoje também, ok? Vou começar me apresentando. A Letícia ficou em dúvida. Nutricionista, Davi Dazi. Sou nutricionista formado pela Universidade Paulista, a Unip, aqui de Alphaville mesmo. Pós-graduado em obesidade e metabolismo. Tenho alguns cursos de especialização na área de nutrição esportiva. Preparo atletas de fisiculturismo e sou atleta de fisiculturismo também, tá? O tema que eu trouxe hoje para nós abordarmos eu fui convidado para falar sobre saúde física. Nós vamos falar um pouquinho sobre obesidade e os impactos da obesidade na saúde física, psicológica e na expectativa de vida, tá? Geralmente, quando a gente imagina uma pessoa, quando a gente fala de saúde física, se eu pedir para vocês fecharem os olhos e imaginarem um indivíduo saudável, eu tenho certeza que a maioria de vocês vai pensar numa pessoa magra ou um físico atlético. Poucas pessoas vão associar uma pessoa saudável a alguém que está acima do peso, né? Agora, será que é uma relação de obrigatoriedade isso aí? Será que realmente toda pessoa que está obesa ou sobrepesada, ela está doente mesmo? Eu quero começar então justamente com uma pergunta para vocês. A obesidade por si só, será que ela é uma doença já? Eu vejo várias cabecinhas balançando positivamente, outras inertes. Bom, a resposta é sim. A obesidade por si só, ela é uma doença. O que acontece é que, quando nós temos a entrada da obesidade no corpo, ela causa algumas modificações que vai tornar ela uma doença. Vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona. Quando a gente começa a acumular gordura no corpo, acontecem dois fenômenos, tá? O tecido onde é acumulado a gordura é o tecido adiposo, certo? A OMS, o Órgão Mundial da Saúde, classificou como doença tudo aquilo que gera alguma disfunção no nosso organismo. E por isso classificou-se a obesidade como doença, porque ela gera disfunção nesse tecido adiposo. A gente sabe hoje em dia que o tecido adiposo não é só um tecido que acumula energia, mas ele também é um órgão que secreta hormônios. E quando ele perde a sua funcionalidade, ou ele funciona de forma irregular, ele acaba causando alguns transtornos relacionados a esse aspecto. Os dois fatores que acontecem com o tecido adiposo primeiro, ele sofre multiplicação. Você começa a acumular um pouco mais de gordura, aquela célula que era uma se transforma em duas, em três, em quatro, porque ela precisa abrir espaço para acumular mais gordura que está entrando, certo? Quando isso acontece, ela se multiplica de forma igual. Então, o problema que a gente tem maior é no segundo aspecto, na segunda metamorfose que acontece com esse tecido, que é a hipertrofia. Toda vez que a gente fala hipertrofia, a gente associa a crescimento, tá? Quando esse tecido adiposo, essas células começam a crescer, elas começam a comprimir os vasos sanguíneos que nutrem esse tecido. Todo tecido vivo no corpo, ele é abastecido por sangue, através do qual ele recebe nutrientes e oxigênio. Se não acontecer isso, se ele não receber isso,
ele vai perecer. E é isso que acaba acontecendo, então, com esse tecido adiposo. Ele começa a crescer, ele vai comprimindo os vasos sanguíneos, faz uma oclusão, ele promove a obstrução total desses vasos, e aí os tecidos que não recebem mais oxigênio, eles acabam morrendo. Então, a gente vai ter necrose desse tecido. A partir do momento que acontece essa necrose, a gente tem, então, a disfunção do tecido adiposo. Eles começam a produzir, não só deixar de produzir regularmente os hormônios que eles produzem, como também começar a produzir algumas substâncias inflamatórias. E esse é o grande ponto da obesidade. A inflamação crônica que ela traz para o nosso organismo, que ela começa a impactar em outras coisas, né? O que torna o principal problema da obesidade ela ser uma porta de entrada para outros problemas, para outras doenças, tá? Pode seguir, por favor. Pode passar, por favor. Então, o que acontece quando nós temos a obesidade é exatamente isso aqui. Ela vai começar a impactar em funções metabólicas que nós tínhamos, que antes funcionavam normalmente. Um dos primeiros que surge é a diabetes. A diabetes nada mais é do que a resistência à insulina nos periféricos, né? Então, tecido muscular e alguns órgãos também. E hoje já se estuda também a diabetes tipo 3, que seria uma resistência insulínica no cérebro, tá? E isso está associado a algumas doenças neurodegenerativas também. Nós temos também problemas de colesterol desregulado e, infelizmente, relacionado também a vários tipos de câncer, como câncer de mama, câncer de colo, endométrio, esôfago, de rins, etc. A gente passa também para o ponto gastrointestinal, então esteatose hepática, por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico, doenças sobre fertilidade, reprodutivas. A síndrome do ovário policístico é uma doença que acomete muitas mulheres com obesidade, ela interfere nas questões de fertilidade também. E nos homens a gente tem o hipogonadismo secundário à obesidade, que é um quadro onde o homem simplesmente começa a ter baixa produção de testosterona. Isso vai reduzindo cada vez mais e ele vai ter todos os efeitos de um homem que produz pouca testosterona, tá? Doenças cardiovasculares, essas são as campeãs, a hipertensão, maior probabilidade de infarto do miocárdio, AVC, doença renal crônica, insuficiência cardíaca, problemas pulmonares também, etc. Tem as osteopatias, doenças ortopédicas, né? Osteoartrite, que é o enrijecimento das articulações. Nós temos doenças musculoesqueléticas, como a sarcopenia, por exemplo. Sarcopenia é a perda de massa muscular. Ela é muito observada em idosos, mas tem sido cada vez mais observada também em obesos. Tem sido cada vez mais comum. E os problemas de ordem psicológica, ansiedade, depressão, isolamento social, desenvolvimento de transtornos alimentares, transtornos de autoimagem, né? E tudo isso aponta para um único lugar. Na verdade, para dois, né? Qualidade de vida, o jeito como você vive e culminando em redução da expectativa de vida, tá? Há uma estimativa que, para um obeso, uma pessoa ali com IMC acima de 30, que é um obeso grau 1, ela tem a redução de cerca de 4 anos da sua expectativa de vida. Um obeso grau 3, IMC acima de 40, ele tem redução de até 10 anos da expectativa de vida. Não é pouca coisa. 10 anos pode separar um pai hoje de estar com a filha de 5, 6 anos, não poder dançar a valsa dela de 15 anos na festa de aniversário dela, né? Pode separar, de repente, uma pessoa que trabalhou tanto na vida e chegar na hora de curtir a aposentadoria, ela não chegar até lá. 10 anos é muita coisa. Quando a gente associa um obeso grau 1 com diabetes, a gente chega no grau 3. A gente também tem uma redução de expectativa de vida por volta de 10 anos. Tá? E ainda tem um agravante, o problema maior. Se chegasse esses 10 anos e simplesmente fosse embora, seria ainda o menor dos problemas. O problema é como você chega nesse final. Geralmente os últimos anos ainda são marcados por baixa mobilidade. É aquela pessoa que não consegue se levantar, fazer as suas atividades sozinho, entrar e sair de um carro, subir uma escada. Muitas vezes é aquela pessoa que está direto indo para o hospital a caráter de emergência para atender algum problema que aconteceu. Então, essas condições também são muito ruins quando a gente observa esse cenário. Então, é nisso que nós temos que pensar quando olhamos para esse ponto, tá? A obesidade hoje ela é considerada um problema mundial, tá? No Brasil, o cenário é esse aqui. A gente teve em 2019 o último censo feito pelo IBGE. E em 2019, mais da metade da população já era de adultos
com sobrepeso ou obesidade? Pode passar para o próximo, por gentileza. 61%, 61,7% para ser mais exato, nessa época já tinha sobrepeso ou obesidade. Só que tem um detalhe. O que aconteceu? Isso aí foi em 2019. O que aconteceu um ano depois? Pandemia. O que teve de gente atravessando a linha da eutrofia para sobrepeso e do sobrepeso para a obesidade durante a pandemia é absurdo. Ou seja, quando for refeito esse censo, vai estar bem diferente a coisa. A previsão é que os números estejam muito maiores. E aí a gente tem um outro cenário a seguir. Tem uma outra coisa associada. Isso aqui, ó. O aumento significativo de doenças de ordem psicológica, tá? Ansiedade, depressão. Essas matérias são dessa semana. Ou seja, não estou pegando algo histórico, isso aí é recente. Tá? Isso é o que está acontecendo hoje no nosso país. Agora, será que é coincidência essa associação de aumentar, de repente, a obesidade, o número de obesos, e aumentar também o quadro de pessoas com depressão e ansiedade? Não é coincidência. A gente tem uns estudos mostrando que aquelas substâncias inflamatórias que eu falei que começam a ser produzidas quando começa a aumentar a obesidade, elas são capazes de ultrapassar a barreira hematoencefálica. O que isso significa? Elas entram no seu cérebro. Elas mexem na mecânica e na química cerebral. E elas vão causar algumas mudanças funcionais ali. Por exemplo, o aumento de algumas substâncias do cérebro vai desviar o triptofano da sua rota metabólica. O triptofano é um aminoácido que é usado na produção de serotonina. Serotonina, todo mundo já ouviu falar, eu acredito. Serotonina é um hormônio super importante para a regulação do humor. Então, se a gente tem baixa produção de serotonina, alguma coisa vai ser impactada por causa disso, certo? E aí nós temos também impacto em dopamina, endorfina, etc. Então, existe uma associação direta entre o aumento da obesidade e o aumento de quadros depressivos e ansiedade, né? Bom, seguindo, para a gente resolver isso aqui, até agora acho que não era a minha intenção exatamente, mas devo ter assustado bastante gente. Não vim aqui para fazer terrorismo, tá, gente? Por favor. Mas é uma coisa que acontece quando a gente trata de assuntos mais sérios. É interessante a gente tentar entender por que isso está acontecendo, né? Será que a culpa disso que está acontecendo é da genética? Passa o próximo slide sem soltar o vídeo, por gentileza. Eu fiz uma pergunta para o ChatGPT. E aí eu perguntei isso aí. Qual que é a porcentagem de contribuição da genética para que o indivíduo se torne obeso? A resposta foi essa. Se a gente analisar ali, entre 40% e 70%, é bastante, bem significativo. Ou seja, a culpa pode ser do gene, né? Ele... se não ajuda, também atrapalha bastante, né? Isso através de polimorfismos de algum desses genes, como a gente viu ali. Esses genes todos aí, para não ficar entrando em detalhes muito técnicos, eles estão relacionados tanto à capacidade do indivíduo armazenar mais energia através de gordura, armazenar mais gordura, quanto na eficiência em utilizar essa gordura como energia, e também genes relacionados a apetite, fome e saciedade, tá? Agora, volta um pouquinho para mim no slide anterior, por gentileza. Aquele do vídeo. Pela foto dá para ter uma noção. Isso aí, o vídeo tem 30 segundos aproximadamente. E ele mostra transeuntes, pessoas passando pela rua, tá? Na cidade de Nova York, em 1930. Nesses 30 segundos que a gente vê esse vídeo, não tem uma pessoa com sobrepeso ou obesidade. Nenhuma. É uma pena o vídeo não ter rodado. Vocês veriam comigo, mas eu acho que vocês acreditam na minha palavra. Nenhuma a gente consegue identificar no vídeo. Isso, Nova York, 1930. Os Estados Unidos é hoje o país com o maior número de obesidade. Eles enfrentam a maior proporção, a percentagem de pessoas com obesidade. E era desse jeito aí há menos de 100 anos atrás. Então, se o fator é genético, cadê nossa herança? De onde que veio nossos genes de obesidade se os antepassados não estavam dessa forma? Pode passar para mim, por favor, 2 slides para frente agora. Eu omiti, o ChatGPT me deu a resposta. A segunda parte é essa aí, ó. A genética, ela predispõe à obesidade, mas quem determina
o desenvolvimento da obesidade é o ambiente. Isso foi o que mudou demais. Então, a culpa não está no gene, a culpa está no jeito que a sociedade se tornou. A mudança que nós tivemos na sociedade daquela época para cá foi absurda. As profissões mudaram demais, até os meios de transporte, tudo mudou demais. E ao invés da gente se adaptar a essa nova mudança, extraindo dela o melhor, para a gente se colocar de forma melhor, a gente se ajustou a ela. A gente se ajustou ao que mudou, se adaptou ao que mudou. E isso trouxe um cenário para a gente de muito sedentarismo, aquelas profissões onde você passa o dia inteiro sentado. Na hora de ir para o carro, você anda 20 passos ao elevador, desce, anda mais 15 até seu carro, entra nele, dirige. Na sua casa você anda mais 15 passos, aperta o elevador, dá 3, 4 no apartamento, senta no sofá. É assim que a gente tem vivido hoje em dia, né? E no intervalo disso, come, coisas que também mudaram bastante. Pode passar, por gentileza. Então, aqui a gente tem um cenário que é isso aqui, ó, o ambiente obesogênico. O tipo de alimento que é oferecido para a gente e o sedentarismo, o maior impacto nesse cenário. Tá? Estresse crônico, essa busca por prazer através da comida, que é o que a gente chama de alimentação hedônica. Isso aqui tem 2 pontos relacionados extremamente importantes. Tá? Essa fome, quando a gente se alimenta pelo emocional, no caso, a gente também está falando de química cerebral. Tá? Por exemplo, o estresse crônico, ele eleva vários hormônios do corpo, como cortisol, adrenalina, norepinefrina, etc. Hormônios que te deixam acelerados. Tá? Isso é uma reação natural do corpo, a gente precisa dela. Isso vem da antiguidade. Se a gente for pegar nossos ancestrais, por exemplo, como é que esses caras viviam? A gente caçava, vivia em construções bem menos seguras, uma caverna, um acampamento, etc. Né? E muitas vezes ao ar livre. Então, essa era a nossa forma de viver. Então, saía o indivíduo lá da sua caverna, ia fazer sua caça, pegava ali uma raposa, abatia, jogava nas costas e maravilha, estou voltando para a minha caverninha, para a minha família. No meio do caminho, esse cara encontrava, sei lá, um leão da montanha. Ele tinha 2 coisas para fazer. Ou ele enfrentava e acumulava uma caça a mais, ou ele fugia. Então, assim, quando acontece um cenário estressante desse, a reação natural do corpo é: aumenta o fluxo sanguíneo para os braços e pernas, né? Reduz a oxigenação cerebral e no tronco, basicamente, e libera muito hormônio catabolizante, hormônio como cortisol, adrenalina, etc., porque você precisa reagir, e isso precisa ser rápido e eficiente, certo? Nesse cenário, qual que é a grande diferença? A coisa resolvia rápido. Eu vou enfrentar um leão da montanha, cara. Se eu conseguir correr, beleza, acabou o problema. Se eu enfrentar ele e matar, estourei, show, aí tá ótimo. Se eu perder a briga, de qualquer jeito é rápido, você entendeu? 10, 15 minutos, acabou o problema. Mas e a gente? Você chega no escritório para trabalhar, e você abre o seu computador, tem 5, 6 e-mails do seu chefe, que ele mandou ontem de madrugada, querendo uma apresentação ou um documento que ele precisa para uma reunião daqui meia hora, que você leva 4 horas para fazer um negócio. Aí você já frita. Aí beleza. E você começa a fazer um negócio, alguém liga para você pedindo outra coisa. Aí você deixa em stand-by. Aí ligam da escola do seu filho falando que ele está com febre, que precisa buscar. Aí sobe no grupo do condomínio lá que estourou um cano, você vai ficar 4 dias sem água. Cara, vai acumulando isso aí. Você vai ficando cada vez mais pistola, né? Isso é estresse crônico. Você está o tempo todo com esses hormônios ali bombardeando você, certo? E, infelizmente, o corpo não consegue simplesmente se livrar desses hormônios. Não dá para ele pegar isso aí e jogar fora. O corpo funciona assim: subiu um hormônio X aqui, eu preciso, para equilibrar o sistema, subir o outro que é contraposto a ele, que é oposto a ele. Tá? Então, é aí que entra no cenário, por exemplo, dopamina, endorfina, serotonina, são hormônios que causam sensação de bem-estar, ocitocina, etc. Só que, do mesmo jeito que o primeiro, esse segundo grupo também precisa ser estimulado para a gente produzir. Eu não consigo produzir do nada. Então, a gente vai buscar por coisas que fazem o quê? Que trazem prazer para a gente. Por exemplo, viajar. Vou viajar amanhã com a minha família. Eu estou pensando nisso faz um mês já. É maravilha, né? Eu nunca vi ninguém estressado, sentado numa cadeira de praia, de frente para o mar, com uma água de coco no colo. Vocês já viram? Isso não tem, né? Só que aí, você chegou no escritório, abriu o computador, tem os e-mails lá. Dá para você largar tudo e ir para a praia? Não dá, né? Ou seja, a primeira opção de resolução, descarta. Outra coisa também, você pode comprar coisas que te fazem bem. Comprar um sapato novo, comprar um tênis legal, comprar um carro novo.
Só que você imagina toda vez ficar estressado, sei lá, e comprar um carro. E dar uma pobre rapidinho, né? Não dá. Também não tem como, não é solução. Adivinha o que dá para fazer que resolve o problema rapidinho? Comer. Arroz, feijão, salada, brócolis, legumes? Não. Não. Isso. O bendito do nosso amigo chocolate. Maravilhoso. Isso resolve o problema rapidinho. Aí o que você faz? Você abre a gavetinha, aquela gaveta secreta, né? Essa é uma maravilha. Vou escolher aqui. Aí você come. Ou você chega em casa no final do dia, e aí a gente ativa um outro sistema também no hipotálamo ali, que é o de recompensa. E aí você fala, meu dia foi aquele dia, eu vou chegar, vou cozinhar ainda em casa, não vou. Pede uma pizza. E aí você come. Pede uma pizza, pede um pastel, pede um hambúrguer, etc. Dessa forma que nós estamos sendo conduzidos hoje em dia. Né? Esse é o cenário que está fazendo com que a gente ganhe peso cada vez mais e mais e mais e mais. Então, o fator genético até pode contribuir, mas definitivamente não é ele que determina. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O próximo slide, por favor. Isso aqui, eu peguei um exemplo de um alimento que sempre foi ruim, tá? Só que já era ruim, agora ficou pior. Na década de 90, a gente tinha nessa batata aí 4 ingredientes. E se você observar, por pior que fossem, são ingredientes naturais. O sebo bovino aqui é extraído da carne, tá? Então, sebo bovino, óleo de algodão, tranquilo. Sal, também tranquilo. E a própria batata. Era ruim, muito mais pela condição em que ela era fritada e pelo bendito do sebo. Mas de resto, tranquilo. Olha o que virou isso aí, cara. 10 ingredientes. E a maioria deles são ingredientes quimicamente alterados ali, tá? São química. É produto que você inclui com alguma finalidade. Esse dimetilpolisiloxano, parece um trava-língua, nada mais é do que um silicone. Não tóxico, né, segundo eles. E pasmem, sabe para que eles colocam isso aí na batata? Só para ela não espumar na hora da fritura. Porque com isso eu consigo reaproveitar mais o óleo. Bom para quem? Para quem come? Não, ó. Bolso de quem produz. Essa alteração na indústria alimentícia, ela mudou para oferecer para o produtor mais lucro, mais facilidade de produção. Quanto tempo durava uma caixinha de leite quando você era criança? Quando durava muito, era 3 meses. Vale 1 ano, cara. Pega lá hoje, olha. Quem nunca pegou um alimento hoje, comeu, e aí o que você comia na infância, e aí você comeu hoje e fala, nossa, não tem mais o mesmo gosto. Será que seu paladar mudou? Até pode ter mudado. Mas olha isso aí, cara. O que mudou foi o jeito com que eles fazem os alimentos. Isso impacta demais, tá, na nossa saúde. Pode passar o próximo, por favor. A gente passou a ter alimentos mais calóricos, isso sem contar na moda gourmet, na onda gourmet, que isso aí também subiu muito rápido. Quando o açaí começou a bombar aqui no Brasil, faz uns 15 anos, era açaí com banana e granola. Tem até barca de açaí, cara, hoje em dia. É granola com base de amendoim, com mel, com leite ninho, com chocolate, Nutella, é um absurdo, é uma bomba. Tudo virou desse jeito. Hambúrgueres artesanais, gourmet, o cara vem com 3 hambúrgueres, cada um de meio quilo. Como é que você come isso, cara? É um absurdo. É um exagero. Isso a gente trouxe dos Estados Unidos, né? Algumas coisas ruins a gente tende a copiar mais facilmente. O foco passou a ser totalmente comercial e a toxicidade que esses alimentos trazem para a gente, elas são mascaradas por quem libera o comércio, porque também tem interesses financeiros, e assim a gente vai desenvolvendo. Pode passar? Aí a gente no próximo está falando aí sobre o estresse constante, a pressão, que eu já comentei. E aí a gente chega no ponto crucial. Pode passar, por favor. Será que tem solução isso aí? Será que a obesidade tem cura, tem solução? Se não tivesse, eu não tinha trabalho, né, para começar por aí. Então, sim, tem solução. A questão é, para a gente conseguir essa solução, nós precisamos fazer uma coisa muito difícil, que é a escolha. Obviamente que, como um pós-graduado em obesidade, eu não tenho como vir aqui falar para vocês que a pessoa que é obesa hoje é por desleixo, porque ela, sei lá, é preguiçosa. Não é isso.
por favor me entendam, tá? Existe uma complexidade absurda no emagrecimento, fisiológica, emocional, cultural. Do mesmo jeito que há o impacto para construir, há para desconstruir, tá? Mas o simples fato de um obeso, um sobrepesado fazer a escolha de mudar, pelo menos uma coisa ele já vai ter, que é uma grande conquista: descobrir o que está impedindo ele de emagrecer. Se você descobre o que causa a sua impotência, o que está causando o seu insucesso, fica mais fácil de você buscar ajuda e tratar o problema direto na fonte, tá? Esse é o mínimo. Depois de fazer essa escolha, aí a gente parte para outras escolhas um pouco mais significativas ainda, porque é a hora da ação. A primeira escolha, eu comigo mesmo. Começa aqui, vem no emocional, preciso fazer, tá? E depois você começa a pôr em prática. Então, é mudança comportamental. Atividade física, é preciso fazer pelo menos 3 vezes por semana, tá, gente? Eu jogo bola 2 vezes na semana. Você é um sedentário de luxo. Você não é uma pessoa ativa, fisicamente ativa. Pelo menos 3 vezes por semana para fazer uma atividade física, tá? Mudar hábitos como, por exemplo, caminhar mais, subir mais escadas. O cara mora no 2º andar, não sabe nem se tem corrimão na escada ou não, porque ele nunca entrou lá, tá? No escritório, a mesma coisa. Então, melhorar essas práticas, né? Um lazer, por exemplo, passear com a família. Compra um skate para o seu filho, em vez de um computador, né, de um celular, e vai andando atrás dele enquanto ele se arrebenta um pouquinho. Faz bem. Essas criançadas de hoje não tem um machucado no cotovelo, cara. Ninguém nunca quebrou um braço, uma perna, né? Enfim. É fazer melhores escolhas nesse sentido, tá? E na parte da alimentação também, a gente precisa entender que a nossa alimentação não tem que ser sempre por prazer. A gente se alimenta primeiramente para nutrir o corpo, para oferecer o que o corpo precisa para funcionar. Eu sei que isso é terrível de entrar na cabeça, porque o nosso maior prazer na vida muitas vezes é comer, né? Mas a gente precisa entender que isso está fazendo mal para a gente. Então você precisa mudar esse comportamento. Deixa a alimentação puramente prazerosa para momentos específicos. É um final de semana, né? E aí envolve uma cultura na alimentação. Na minha casa, por exemplo, eu costumo cozinhar. Pelo menos um sábado sim, um sábado não. À noite, faço um jantar e faço uma coisa diferente. Eu ou minha esposa. E com isso a gente cria um laço. A gente compra as coisas, a gente vai, cozinha, prepara os dois juntos. Ela monta a mesa. A gente faz o jantar, aí senta, conversa, se olha. É algo totalmente diferente você comprar uma pizza, pôr no colo e assistir uma série. Não que seja ruim, isso é legal. Às vezes a gente vive estressado, isso ajuda. Mas cria outros momentos também. Isso também faz parte da nutrição, esse envolvimento cultural, tá? E o principal, mudança de mindset. É aqui que a gente precisa entender, primeiramente, que se você não fizer essas coisas, não tomar atitude, não vai mudar nada, né? Tem uma frase célebre que fala que loucura é fazer a mesma coisa todos os dias e esperar resultados diferentes. Não vai acontecer. Então a gente precisa, primeiro, construir esses hábitos, colocar eles em prática. E assim que a gente fizer isso, primeiro de tudo, você não pode pôr prazo de validade para isso acabar. Não dá para começar uma dieta pensando que vai terminar daqui 3 meses. A hora que você parar de fazer o que você começou a fazer, os resultados que você teve vão embora com você. Eles vão te abandonar. Então, o estilo de vida saudável é uma coisa para você iniciar hoje e fazer só até ele parar de respirar um pouquinho. Ou se Jesus voltar antes, aí também fica fácil. Pode passar, por favor. Bom, então, resumindo rápido para vocês. Alimentação, por exemplo. Ingerir mais frutas e vegetais, legumes e folhas, né? Pelo menos 2 porções por dia ali. Proteínas magras. É muito interessante a gente dar prioridade para proteínas brancas, tá? Carne, frango ou peixe. A carne em si, ela tende a prejudicar um pouco mais o perfil lipídico, que é os níveis de colesterol. Então, de novo, uma outra coisa que você deixa para consumir às vezes. Eu falando isso antes do churrasco, né? Ignora. Vamos lá. Hoje pode, domingo, né? Fim de semana, vamos lá. Gorduras boas, é importante a gente incluir fontes de gorduras boas. É aquela bendita castanha que o Nutri põe 15 gramas. Você fica maluco da vida. Quem faz dieta, que já fez o Passo Beluto, sabe o que é isso, né? Mas tem motivo, gente. 2 motivos. Primeiro, que é importante consumir. Segundo, que tem que consumir com moderação. Água, como a Letícia falou aí, eu ia falar mesmo, ela está até bebendo a dela nesse momento. 30 ml por quilo de peso. Vamos lá, fica fácil. Indivíduo de 100 quilos, 3 litros por dia.
Divido 50 quilos, 1,5 litro por dia. Tá bom? Só quando eu falo é mínimo, eu só estou falando isso aí porque se vocês forem pesquisar, o que vai estar nos documentos oficiais. Tá? Mas para mim isso é uma mixaria. Você tem que tomar pelo menos uns 50 ml por quilo aqui. Então, um indivíduo de 50 quilos, na verdade, toma ali uns 2,5 litros. Aí começou a ficar interessante. Só as cabecinhas balançando. Ninguém faz isso. As garrafinhas tudo de enfeite. Vocês só bebem quando está alguém olhando. Pode passar, por favor. Esse ponto do autocuidado também é outra coisa que a gente tem que ter em mente. Tá? Dieta, gente, é trabalho. É trabalho em nós mesmos. Você chegar no final de semana, que você está cansado querendo curtir, fazer uma lista das coisas que você precisa comprar, ir até o mercado, preparar tudo o que precisa ser preparado com antecedência para não te faltar o final de semana, dá trabalho isso aí. E a gente tende a ignorar o trabalho que é para nós mesmos. Se alguém te pedir alguma coisa do trabalho para você fazer no final de semana, você vai fazer. Mas quando é para você trabalhar para você mesmo, muitas vezes a gente negligencia. Tá? Então, é uma coisa que exige um trabalho. E aí, para você conseguir os objetivos, você tem que fazer isso com constância e ter a disciplina. Esqueçam motivação. Motivação foi uma coisa que inventaram para vender tênis. Tá? Não existe motivação. A motivação vem quando você vê, na maioria das vezes, quando você vê o resultado. Só como é que você vai ter o resultado antes de começar a fazer? Não tem. Então, uma coisa é consequência da outra. Tá? Motivação geralmente vem assim. O que mantém a pessoa fazendo o que ela tem que fazer todos os dias é a disciplina. É igual trabalhar. Se você não for todo dia, você não tem salário no final do mês. Então, você vai por quê? Porque você gosta. Muitas pessoas até gostam, graças a Deus. Eu também gosto muito do que eu faço. Mas, mesmo assim, é algo movido pela disciplina, não por motivação. Tá? Pode passar, por favor. Mais uma. Pode passar mais uma. E aí eu quero encerrar com esse tema aqui. Gente, eu passei a estatística, eu falei sobre os adultos, mas lá tem sobre crianças também. Tá? O número de crianças e adolescentes com obesidade também tem aumentado muito no país. No país e no mundo, certo? Agora, quem é pai aqui sabe muito bem. O que você fala para o seu filho, entra por aqui e sai por aqui. Os meus pais estão ali, eu tenho certeza que eles confirmam isso também. Sou um ser humano igual a vocês. Então a gente sabe como é que funciona. O que o filho faz de verdade? É o que ele vê você fazendo, não é o que você fala para ele fazer. A minha filha tem 3 anos. Eu já tenho vídeo no celular gravando dela chorando, falando que quer ir para academia, fazer exercício. É sério. Mas por que é isso? Porque todo dia a gente se arruma de manhã para sair, os dois, eu e a mãe dela, com roupa de academia. Eu vou até a academia, deixo a mãe dela lá, ela no carro vendo isso acontecer. Aí eu levo ela para a escolinha. Aí eu volto, faço o meu treino em outro lugar, vou para o meu trabalho e minha esposa para o dela. Às vezes, quando minha esposa não consegue treinar de manhã, ela vai à noite. Então eu busco a minha filha na escola e volto, pego ela na academia e a gente vai para casa. Minha filha deve pensar que a gente não faz nada, só treina. Né? Mas isso incentiva ela, cara. Se a minha filha for hoje na gaveta da nossa ilha lá, na cozinha, ela vai abrir a primeira gaveta, ela vai achar tomate, cebola, um pouco de cabeça de alho ali. Se ela abrir a segunda, ela acha fruta. Banana, maçã, uma laranja, uma mexerica, etc. Se ela abrir a terceira, ela acha as frutas que não couberam na segunda. Um mamão, uma pera, uma ameixa, uva. Uva não fica na geladeira, etc. Enfim, mas é isso que ela vai achar. E se ela abrir a quarta, ela vai achar pano de prato. Dificilmente ela vai abrir o armário da despensa e vai achar alguma coisa que não seja uma granola, meus potes de whey, um macarrão para a gente fazer, arroz, feijão, etc. Eu não tenho em casa chocolatinho, bolachinha, biscoitinho. Até tem as que a gente compra para ela, a gente compra algumas coisinhas para ela. Mas é o mínimo, a base da alimentação dela é essa. Só que o mais importante, a base da minha alimentação é essa. Isso é o que eu e a minha esposa comemos. Então é o que ela vê todos os dias. E é por isso que ela reproduz. A filha adora brócolis. Tem criança que gosta de chocolate. Até os 2 anos ela não reconhecia uma embalagem de chocolate nas gôndolas de supermercados. Eu não estou falando isso para falar que eu sou top, que eu sou fenomenal. Não é isso. Eu estou falando isso para mostrar para vocês que o nosso comportamento influencia as gerações futuras. E que se a gente não colocar isso para dentro da nossa casa, nós vamos ser responsáveis por piorar aqueles números anos para frente. O que a gente faz hoje, a gente colhe depois. Vocês estão cansados de saber isso aí, né? Quem segue a palavra sabe que é assim que funciona. Então, para a gente ver essas carinhas bonitinhas aqui, imagina você pegar seu filho e começar a levar ele no médico, cara, porque ele está com diabetes.
Imagina você sair do médico com seu filho com o pé amputado, aí, com 30 anos de idade, pesando 200 quilos. É muito sério isso aí, gente. Muito sério. Se você mudar o seu comportamento, você pode ter certeza, o dele vai mudar junto. Certo? É isso. Eu agradeço. Eu agradeço muito a oportunidade, o convite aí pelo pastor Bruno, pastor Rebeca. Como eu falei para vocês, é uma alegria para mim estar aqui hoje, poder falar isso para vocês, um assunto muito importante. Eu tenho 2 minutos ainda, dá licença aí. Enfim, brincadeira. É o que eu tinha de falar para vocês. Agradeço muito pela atenção. Espero que, de fato, eu tenha conseguido contribuir de alguma forma para vocês. Tem meus contatos aqui, quem quiser entrar em contato. Se puder seguir no Instagram também ajuda bastante. Eu tento colocar conteúdos lá e falar um pouco mais desses pontos. E quem quiser entrar comigo, fazer perguntas também, fica à vontade. Eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Ótimo dia para todos. Bom dia, família Relevance. Sejam todos bem-vindos ao Relevance Wellness. É um prazer estar aqui com vocês, né? Para quem não me conhece, para quem é visitante, eu sou Daniel Fernandes, sou pastor aqui da igreja e sou psicólogo clínico. Eu atendo em clínica demandas como ansiedade, depressão, transtornos de personalidade, luto e várias outras demandas. Tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema. E eu já realizei cursos como inteligência emocional, prevenção ao suicídio. É uma área que a gente não para de estudar. E eu queria introduzir a palestra. Vamos lá para o primeiro slide. Esse é o título da minha palestra: Emoções em Equilíbrio, o caminho para uma vida mais leve, né? Próximo slide. Todo mundo enxerga aqui? Isso aqui é um iceberg. Por que o iceberg? Pensem comigo que o iceberg, como ele funciona? Ele fica com 10% do corpo dele na superfície da água e 90% submerso na água, né? Isso acontece por causa de um fenômeno que é chamado de princípio de Arquimedes. Freud, que foi um dos pais da psicologia, ele entendia que o conteúdo que fica submerso na nossa mente é como se ele estivesse debaixo d'água. Ele fica oculto. A gente não enxerga. E é o que ele chamava de inconsciente. Então ele começou a realizar um trabalho para se conectar ao inconsciente das pessoas, né? Hoje, traduzindo isso para nós hoje, pensem que todos nós temos crenças, né? Valores. Então tem gente que às vezes pensa sobre o mundo, pensa sobre a vida. E quando pensa sobre a vida, tem medo. E tem gente que pensa sobre a vida com esperança, né? Então, crenças arraigadas na nossa mente, cultura familiar, ferida emocional, tudo isso fica onde? Baixo d'água, submerso. Porque nós temos... O funcionamento da nossa mente é esse. Sempre que existe um trauma, ela joga a informação para baixo d'água. Ela joga a informação para o que Freud chamava de inconsciente, né? E eu gostaria que você nessa manhã compreendesse que o comportamento do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, né, colega de trabalho, ele é um reflexo de todas as vivências das pessoas, né, de todas as experiências que eles já viveram, né. Quando a gente acessa essas vivências, quando nós acessamos elas, esse conteúdo oculto do ser humano ele se abre, né, e abre-se um caminho ali para a superação de crenças disfuncionais, traumas e marcas do passado, né. Quando tudo isso vem à luz. É mais ou menos a candeia que fica escondida embaixo da mesa e a candeia que fica pendurada no alto para iluminar toda a casa. É mais ou menos isso. Próximo slide. Vou fazer o possível para ser breve, tá? Eu acredito que todos aqui desejam ter uma vida mais leve. Amém? Então vamos explorar um pouquinho hoje a importância do equilíbrio emocional e os impactos que as nossas emoções, quando elas estão desreguladas, podem acarretar nas nossas vidas. Isso afeta nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. Antes de mais nada, a gente vai entrar em alguns conceitos, né? Para depois a gente mergulhar um pouquinho mais a fundo no tema. Muitos de vocês eu sei que não estão habituados com esse tipo de tema. Próximo slide aí. O
que são emoções? A palavra ela vem do latim, é emovere, né? Que significa se movimentar. Então, emoções significa se movimentar, né? Porque emoções realmente são extremamente importantes para nós nos movimentarmos e sairmos do lugar, né? Mas, em contrapartida, elas são péssimas motoristas. Quando eu permito que as minhas emoções assumam a direção da minha vida, eu me torno uma pessoa mais impulsiva no agir, mais impulsiva no falar. Eu acabo deixando a racionalidade de lado e acabo me tornando uma pessoa impulsiva. Conhecem gente assim? Então, emoções elas são respostas automáticas, né? Influenciadas pela maneira como nós avaliamos uma determinada situação. Então, pensem comigo assim, ó, 2 pessoas podem passar pela mesma situação, né? E cada uma delas vai reagir emocionalmente diferente naquela situação. Imagine que você foi assaltado numa rua, por exemplo. Alguém que já foi assaltado? Eu já fui. Imagine que você foi assaltado numa rua e nessa rua você está indo caminho da sua casa, você tem que passar diariamente, né? E sempre que você passar por aquele trecho, você pode provavelmente ficar ansioso, né? Com medo de que algo ruim aconteça. A probabilidade de acontecer novamente é grande, né? Enquanto outras pessoas passam pela mesma situação e passam tranquilamente pela rua. A maneira como cada um de nós experiencia a vida, ela é única, ela é singular. Próximo slide. Todo mundo já deve ter assistido esse desenho, né? Quais são os tipos de emoções que nós sentimos? Nós temos emoções primárias e emoções secundárias, né? Emoções primárias, tristeza, alegria, medo, que a gente pode chamar de ansiedade, nojo e raiva. Essas são emoções primárias, ou seja, o ser humano produz automaticamente, independente de influências externas, né? E existe o que a gente chama de emoções secundárias, que tem a ver com a maneira como nós processamos, né? A nossa cultura, aquilo que a gente recebe ao longo da vida. Então, orgulho, vergonha, admiração, inveja, tudo isso são emoções secundárias, né? Próximo slide. Para que servem as nossas emoções? Dentre várias funções, acho que é o próximo, pode colocar aí. Aí? É. Dentre várias funções, vou citar as principais. Para que eu sinto nojo? Né? Por que será que a gente sente nojo? Imagina que vocês estão em casa, nós vamos comer um churrasquinho hoje daqui a pouco, eu adoro um churrasco, desculpa, Davi, mas eu adoro um churrasco. Nós vamos comer um churrasquinho daqui a pouco, e imagina que estão abrindo aquela picanha argentina, né? Você já abriu um pacotinho de picanha argentina? Fala, nossa, você já está aguado abrindo o pacote de picanha, de repente você sobe aquele cheiro. Já compraram carne estragada? Qual é o papel do nojo? O nojo ele é um fator protetivo para nós, né? Ele é um fator protetivo porque ele nos protege de ingerirmos alimentos ou fazermos coisas que podem nos causar dano, de alguma maneira, né? Ansiedade. Ela é responsável por nos fazer levantar da cama todos os dias e sermos pessoas produtivas. A ansiedade ela é extremamente importante para o ser humano, em níveis controlados, né? Alegria. A alegria nos auxilia no processo de estabelecimento de vínculos com nossos irmãos, com os nossos amigos, afeto entre seres humanos, contato com Deus, né? A alegria ela nos proporciona tudo isso. Raiva. Ela é um sinal de alerta para nos protegermos de ameaças. Então, quando eu sinto raiva, entendo que assim, quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano com emoções embutidas dentro dele. E cada uma tem uma função peculiar, né? A da raiva é proteção. A raiva também é um fator protetivo, né? Ela nos protege quando existe uma ameaça, como o Davi estava falando, né? Aparece o leão da montanha, o que eu faço? Dou uma flechada ou saio correndo? É mais ou menos isso, né? Próximo slide. Não, desculpa, pode voltar. Eu que estou com pressa. Então as emoções elas nos auxiliam na nossa comunicação, elas nos auxiliam ajustando o nosso comportamento, né? Quando eu tenho emoções equilibradas eu tenho capacidade de ajustar o meu comportamento. Ela nos auxilia também
nossas emoções, elas funcionam também como um impulsionador, né? Para agirmos diante de desafios, para agirmos diante de problemas. Elas facilitam a nossa conexão com as pessoas e facilitam a nossa conexão com Deus. Resumindo, sem emoções a vida seria insípida, sem sabor, sem sal, né? Agora sim, próximo slide. Reconhecendo as nossas emoções. É extremamente importante reconhecermos as nossas emoções. Por quê? Imaginem vocês que para viver uma vida saudável, nós entendemos que o ser humano ele precisa desenvolver o que a neurociência chama de competências socioemocionais, que são os famosos soft skills, né? Empatia, compaixão, autoconhecimento, pensamento crítico e por aí vai. E para me desenvolver emocionalmente, eu preciso de inteligência emocional. Então, quando eu percebo o que eu estou sentindo e o porquê que eu estou sentindo, naturalmente eu acabo tomando decisões mais assertivas. Eu acabo tomando decisões mais corretas, né? Isso me capacita para ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente durante o dia, né? Durante a minha vida. Eu queria compartilhar com vocês um caso hipotético, tá? Imagine um homem extremamente agressivo. Já conheceram gente agressiva? Nervosa? Extremamente agressivo e explosivo. No trabalho, com as pessoas, com a família. E durante a terapia, ele foi ensinado a dar atenção para aquilo que passava na cabeça dele. Nos momentos de fúria, né? Alguns meses depois, ele compreendeu que sempre que ele estava se sentindo prejudicado de alguma maneira na vida dele, ele entendia que estavam tentando tirar vantagem dele. Essa era a maneira como ele assimilava situações ameaçadoras. Aquele cara tá querendo passar o tapete em mim, né? Tá querendo tirar proveito. Agora, background, né? A parte de trás da história. Ele tinha um histórico onde o pai dele foi prejudicado financeiramente pelo cunhado. E literalmente perdeu tudo. Era uma família que tinha posses, tinha condição, e literalmente acabou perdendo tudo. E o pai dele sempre repetia a mesma frase para ele desde pequeno. Não deixe as pessoas te passarem para trás. Aí você imagina um ser humaninho ali, desde criança até a vida adulta, alimentando essa frase. Não deixe as pessoas te passarem para trás. Ela vai para onde? Subconsciente. Ela não está para fora da água. Ela está escondida. O que ele aprendeu com essa fala do pai? O mundo é um lugar ameaçador. Se eu não me impuser, se não souber me impor, vão passar por cima de mim, vão tirar proveito de mim. Então pensem nessa história. Qual era o gatilho emocional dele? Qual vocês acham que era o gatilho emocional dele? O que afetava ele? Situações onde estavam tentando tirar vantagem, né? Por exemplo, no trânsito, dava uma fechada nele, ele perdia a estribeira. Como ele respondia emocionalmente? Raiva. Muita raiva. Essa era a resposta automática dele. E como ele se comportava? Qual era a resposta fisiológica dele? Ele agredia verbalmente e às vezes fisicamente as pessoas. Vocês conseguem entender a importância da inteligência emocional nos dias de hoje? É aprender a identificar suas emoções, os gatilhos emocionais que te afetam e como você deve lidar com essas situações. Então, inteligência emocional nos faz pessoas mais assertivas, nos ajuda a entrarmos no que a gente chama de estado basal, que é o próximo slide. É esse? É esse. O estado basal, ele é o estado de humor esperado, né? Sem variações que prejudiquem, né, a pessoa ou outras pessoas. A pessoa pode sentir tristeza, raiva, isso é inerente à vida, né? Alegria, mas o humor ele permanece estável, ela não deixa aquilo afetar ela, né? A pessoa não se exalta, não entrega o controle para suas emoções, consegue racionalizar quando sente determinada emoção, né? Próximo slide.
o impacto das emoções no corpo e na mente. Hoje nós compreendemos que o estresse e a ansiedade, eles aumentam a produção de radicais livres, né? O que nos leva a envelhecimento precoce e vários tipos de doença. E também aumentam drasticamente o nível de cortisol. Quando eu tenho pacientes, por exemplo, muito ansiosos, e eles fazem um exame de cortisol, testam o cortisol deles, está sempre lá nas alturas, né? Que é extremamente importante para o nosso organismo, o cortisol, mas ele é uma toxina, né? Em excesso, ele nos deixa em estado de alerta. Em excesso, se torna prejudicial à nossa saúde. Próximo slide. No corpo, emoções desreguladas, né, pessoas desorganizadas emocionalmente, elas podem manifestar vários tipos de doenças, enfermidades, né, comorbidades como formigamento, taquicardia, imunidade baixa, doenças estomacais, problemas de pele também são muito comuns, problemas hormonais, queda de cabelo, entre tantos outros, né? Então, emoções extremas ali como uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, uma raiva, uma euforia. Imagina quem aciona esse alerta o tempo todo, né? Nos leva a desenvolvermos pressão alta, palpitações, né? Afetam a nossa saúde. Próximo slide. Na nossa mente, emoções desorganizadas nos levam a tomarmos atitudes e ter pensamentos muitas vezes desproporcionais. Então eu reajo de maneira desproporcional a uma determinada situação. Ao invés de aprender a colocar limite na minha relação com as pessoas, eu termino o relacionamento que era bom e funcional. Para evitar sofrimento, por exemplo. O sofrimento ele é tão intenso que eu desisto de algo importante para não sofrer. Porque eu tenho um conteúdo submerso. Algo que eu nunca acessei. Eu deixo de prestar um concurso porque no fundo eu acredito que eu não tenho capacidade de passar no concurso. Eu deixo de servir no ministério porque eu acredito que eu não sou capaz. Eu não sou bom o bastante. Próximo slide. Estratégias para alcançar emoções equilibradas. Então a primeira delas, fazer terapia. Se você pode pagar por esse serviço, faça. Se você não pode pagar, procure atendimento psicológico do SUS. O SUS tem disponível atendimento psicológico. Ou ONGs que prestam esse tipo de serviço, que tem várias ONGs, universidades que prestam serviço de maneira gratuita. Então, acho que a gente é indesculpável no fato de não fazermos terapia, tá? Eu acredito que é extremamente importante para o nosso desenvolvimento emocional. Em casos mais sintomáticos, procure um psiquiatra. Combate um papo com um psiquiatra, conversa sobre um tratamento farmacológico. Eu conheci um pastor que perdeu 70% da igreja dele por causa de uma depressão não tratada. A igreja se desfez por causa de uma depressão não tratada. E hoje a gente tem, no Hospital das Clínicas, no IPQ, um curso para psicólogos trabalharem com saúde emocional de pastores. Porque pastor se estressa, viu? Não é não, Bruno? Fácil não. Agora, Deus pode curar? Claro que pode. Ele continua sendo bom, né? Como nós cantamos. Peça por cura, mas procure ajuda. É para isso que Deus coloca o teu irmão ao teu lado. Um outro ponto, fazer um diário das emoções. Pode parecer bobinho para vocês, tá? Onde eu coloco a situação que gerou um desconforto, onde eu coloco o que passou na minha mente, qual foi meu pensamento que a gente chama de pensamento automático, né? Aquele pensamento que dá o trigger, dá o gatilho ali. Qual foi o pensamento que veio na minha mente? Qual emoção eu senti? E como eu reagi àquela situação? Ah, mas para que isso? Né? Pensa que esse registro ele te auxilia a você entender o seu funcionamento hoje. Então, quais são os possíveis gatilhos emocionais para mim? Como eu costumo reagir em determinadas situações? Como eu me sinto? Por que eu me sinto assim? Ah, porque passou tal pensamento na minha cabeça. Então registrar situação, pensamento, emoção e comportamento.
Prática de atividade física regular, como disse o nosso querido Davi. A comunidade acadêmica ela publica artigos diariamente sobre o impacto de atividades físicas no nosso emocional, né? Exercício físico reduz respostas emocionais em situação de estresse, reduz em níveis moderados depressão e ansiedade também. E aumenta a nossa capacidade de concentração. Então, quando eu malho, quando eu faço exercício físico, eu tenho todos esses benefícios. Redução da ansiedade, redução de processo depressivo, melhora da minha concentração. Então, se você está com problema de memória, está estressado, está se sentindo com um humor mais deprimido, faça exercício físico também. Ele vai ser um grande aliado no seu tratamento. Eu sempre digo que, e acho que tem tudo a ver com o que o Davi falou aqui hoje, eu sempre digo que Deus criou a humanidade para realizar serviço braçal. Só que a maior parte de nós não realiza mais serviço braçal, né? É acordar com o galo cantando, dormir cedo, caçar, plantar, colher. E hoje, quantos de nós fazemos serviço braçal? Realizamos serviço braçal? Pouquíssimos, né? Alimentação saudável e suplementação é um outro ponto. Para o ser humano produzir serotonina, que é o neurotransmissor responsável pelo nosso bem-estar, ele precisa realizar a síntese da serotonina, né? É necessário realizar a síntese. E para isso nós precisamos de triptofano, magnésio, cálcio, vitamina B6, ácido fólico. Então, vitaminas afetam o meu emocional? A carência de vitaminas? Sim, afetam o seu emocional. Sempre que um paciente aparece com, por exemplo, uma depressão, eu peço, checa como está a vitamina B, complexo B, checa como está complexo D, checa como está complexo A. Para ter bem-estar, nós precisamos de alguns componentes, vitaminas disponíveis, né? Uma boa alimentação, ela nos auxilia no processo de ansiedade e depressão também. Pensem que Deus não criou alimentos processados, né? Alimentos industrializados, e nem gordura vegetal. O que Deus criou para nós foi frutas, legumes, carne, proteína animal, né? Um outro ponto seria limites. Aprender a estabelecer limites. Aprender a dizer não muitas vezes, porque eu já estou no meu limite. Muitas vezes nós sofremos porque não sabemos colocar limites em alguns relacionamentos e em algumas situações. Não sabemos dizer não. E o último ponto, rede de apoio. Ter pessoas com quem eu me sinto à vontade para ser vulnerável. Sem medo de ser julgado. Um pastor, um líder, um amigo de confiança, um familiar, mas tenham rede de apoio. Isso é extremamente importante. Próximo slide. O impacto das emoções na mente e na minha espiritualidade. Pode colocar o próximo, que é o versículo. Primeira Tessalonicenses 5:23. E agora que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o espírito, a alma e o corpo de vocês permaneçam irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, existe uma direção aqui da parte de Deus. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente e cuide do seu relacionamento com Deus, cuide do seu espírito. Os três são conectados. Somos seres inteiros, né? Nós não somos seres fragmentados, né? Quando um não vai bem, acaba afetando o outro. Dificilmente eu me sinto bem emocionalmente quando eu recebo um diagnóstico de um problema grave de saúde. Próximo slide. Queria fazer um exercício prático com vocês aqui. Queria que todos vocês sentassem de maneira ereta. Quem está jogadão na cadeira, senta de maneira ereta. Feche os olhos, coloca a mão sobre as pernas. Tenta sentar numa postura relaxada, fica tranquilo. Fechem os olhos, coloquem suas mãos descansando sobre as pernas. Relaxem o corpo. Respire profundamente. Respiração profunda, assim, pelo menos contando até 3. 1, 2, 3. E soltem devagarzinho o ar, como se vocês estivessem assoviando, bem devagarzinho. Respirem profundamente, soltem o ar lentamente.
Percebam o ar entrando no pulmão de vocês e sendo expelido pela boca. Se vier algum pensamento aleatório, volte seu foco para a sua respiração. Foca na sua respiração. E eu gostaria que você refletisse agora sobre uma situação atual que tenha te afetado emocionalmente. Pode ser financeira, no âmbito de relacionamento, familiar, que seja. Ministerial. Qualquer situação que tenha te afetado emocionalmente recentemente. Pensem nessa situação, no que aconteceu. E relembre o que vocês sentiram quando isso aconteceu. Qual foi a emoção? O que veio à minha mente? Agora pense em como essa situação te desestabilizou emocionalmente. Por que será que isso me afetou? Qual foi o pensamento que me veio? Qual teria sido a melhor maneira de eu lidar com aquela situação? Podem abrir os olhos. Quantos de vocês conseguiram identificar o que vocês estavam sentindo naquele momento? Algumas pessoas. Quantas vezes você já percebeu que uma pessoa ou uma determinada situação específica te afeta emocionalmente e te desestabiliza? E gera gatilhos? Por isso que é extremamente importante eu aprender a mergulhar em mim mesmo. Nós somos os seres mais amados por Deus. E se nós não aprendermos a desenvolvermos amor próprio, nós estamos cavando a nossa cova. Próximo slide. Vai. Aí. Isso é um gatilho emocional, situações inesperadas que desencadeiam emoções desproporcionais em nós e que geralmente tem conexão com alguma experiência que eu tive anteriormente. Então, situações normalmente reativam memórias. Olha só, gente, eu já tive paciente que teve um namoro péssimo, um relacionamento péssimo, noivou, estava para casar, teve um relacionamento péssimo e terminou o relacionamento. E estava seguindo a vida, já fazia 6 anos. Um dia ele está andando no shopping, passa uma pessoa por ele, um homem por ela, né? Era uma mulher, passa um homem por ela, ela sente o cheiro do perfume do cara. Na hora, isso foi o gatilho suficiente para ela se recordar daquilo que ela tinha sentido durante o relacionamento que foi extremamente tóxico e abusivo. Um perfume, gente. Situações reativam memórias, reativam traumas. É como se fosse um cutucão na nossa ferida. Normalmente, para quem sofre de crise de ansiedade, ter gatilhos é extremamente comum, né? Mas como cristãos, é nosso papel não agirmos impulsionados pelos nossos traumas. Não nos movermos através dos nossos traumas. Eu confiei naquela pessoa e ela me traiu, nunca mais confio em ninguém. Muitas vezes ao longo da nossa vida cristã, né? Como cristão, nós ouvimos conselhos do tipo, crente não fica deprimido. Eu já ouvi isso. Crente não fica deprimido, não pode dar espaço para tristeza. Por que você está triste? Você tem tudo. Seja menos ansioso. Falar seja menos ansioso é mancada, né? E com falas como essa, nós aprendemos o quê? Dia após dia, a ignorar o que nós sentimos. Porque o que eu sinto não é importante. Mas se o que eu sinto determina o que eu faço e como eu vivo, será que o que eu sinto não é importante? Isso nos leva também a viver uma vida extremamente rasa com Cristo. Uma vida onde muitas vezes eu consigo cumprir mandamentos, eu frequento a igreja, eu dou meu dízimo, eu participo ativamente, mas minha mente não está sendo transformada. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Vamos nos tornando como fariseus religiosos, né? Que só aponta o dedo para o irmão que está torto ali.
É aceitável e esperado que cristãos tenham tristezas, alegrias, ansiedade. É comum. Mas como cristãos é necessário desenvolver uma capacidade específica que se chama metacognição. Neurociência tem estudado muito metacognição. Próximo slide. A metacognição, ela é a nossa capacidade de monitorar e regular as nossas emoções quando a gente reflete sobre o nosso pensamento. Então, vamos lá. Eu tenho a capacidade de refletir sobre os meus pensamentos, consigo mediá-los, ou seja, peraí, esse pensamento não está muito funcional aqui não. Por que eu estou pensando assim? Você tem a capacidade de mediá-los, e você consegue mediar seus pensamentos e logo consegue mediar suas emoções. Se o pensamento ele é o gatilho normalmente para os nossos... Nós perdemos o controle emocional. Entendam que é extremamente importante desenvolvermos metacognição, né? Ao invés de reagir de maneira automática às minhas emoções, eu consigo refletir sobre o que eu pensei, sobre o que eu senti, por que aquela situação me fez mal de alguma maneira, o que aquilo me comunicou. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. No próximo slide. Será que para produzir frutos do Espírito, nós precisamos fazer uso dessa ferramenta que é a metacognição? O que vocês acham? Eu acredito que sim. Aprender a não viver no automático. Quando nós vivemos no automático, nós perdemos o nosso propósito de vida. Quando eu vivo no automático dentro de casa, eu perco o meu propósito de vida. Quando eu vivo no automático na igreja, no meio dos meus irmãos, eu perco o meu propósito de vida. Não viver no automático é o primeiro passo para desenvolvermos emoções equilibradas e uma vida com propósito. Pensem assim, ó. A palavra nos dá a instrução de produzirmos o fruto do Espírito, né? O que é o fruto do Espírito? São atributos divinos que Ele concede a nós, certo? Qualidades divinas que são concedidas a nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São características divinas. A gente enxergava tudo isso em Jesus, né? É fácil produzir fruto do Espírito? É fácil ter longanimidade quando a pessoa pisa no seu calo várias vezes no dia? Vocês acham fácil? Não é fácil. Às vezes dá vontade de pegar o irmão pelo pescoço. Com todo o amor. Para produzir fruto do Espírito, eu preciso fazer o que o salmista chamava de sondar o meu coração. E quando ele fala de coração, ele está falando na verdade de mente. Né? Preste atenção no que você tem pensado. Preste atenção na sua mente, nas suas emoções. Preste atenção nos seus comportamentos. Isso é metacognição. Então eu queria incentivar vocês a serem mais amáveis com vocês mesmos e com o próximo. Quando eu faço uso dessa ferramenta, eu me torno uma pessoa mais amável comigo e com o outro. Lembre-se que Deus te ama. E se Deus te ama, e você precisa se amar, se Deus te ama, e desenvolver uma autoestima saudável. Como é que você pode viver odiando a pessoa que Deus te fez? Não aceitando. Eu não aceito o meu corpo, eu não aceito a maneira como eu ajo, eu não aceito. Precisamos nos ver como Ele nos vê. Então seja diligente com seu autocuidado. Seja menos crítico, menos ácido com você mesmo. Próximo slide. Nossa mente ela não deve ser apenas um campo de batalha, mas um lugar de reconciliação. Às vezes as nossas emoções elas nos afetam e nós ficamos mal, né? Mas isso não é de todo ruim. Pense que nós ainda vivemos num mundo deformado, né? Em um ambiente de pecado. O mundo é deformado, o mundo jaz no maligno, né? A dor e o mal-estar pode nos mobilizar em direção ao nosso adoecimento ou em direção à nossa cura. Com a queda do homem, tudo na vida do homem entrou em desordem, inclusive as suas emoções.
Usem as suas emoções como uma lâmpada em um cômodo escuro. A sua emoção, ela é um sinal do que está se passando dentro de você. Se as suas emoções estão balançadas, preste atenção. Nossas emoções, elas são o sinal daquilo que está oculto diante dos nossos olhos, daquele conteúdo submerso que eu falei no começo. Imagine que hoje o Brasil lidera o ranking de maior índice de ansiedade do mundo. Somos campeões em alguma coisa. Não ganhamos uma Copa, mas estamos aí, né? Quase 10% da população sofre ou já sofreu com excesso de ansiedade. Aqui no Brasil. Somos um país que sofre com insegurança jurídica, política, falta de segurança pública, estabilidade financeira. Muito parecido com o que os judeus viviam. Muito parecido com o que os judeus viviam na igreja de Atos. Períodos de instabilidade, né? Então nós precisamos aprender a viver como crianças. Que sabe que quando ela não alcançar o pote no armário, ela pode pedir para o pai. Pai, pega para mim o copo. Pai, pega para mim aquele pote. Porque sabe que ele é grande. E ele alcança todas as coisas. Ele alcança todas as prateleiras da vida. Viva com essa perspectiva. Naquilo que eu não alcanço, eu escolho descansar. Não se esgote com as possibilidades do amanhã. Viva o presente. Se tem algo que é extremamente importante para a nossa saúde mental, é aprendermos a vivermos o presente, o hoje, né? Muitos de nós somos feridos, né? Pela vida, por pessoas. A psicologia, ela chama a ferida emocional de trauma, que é quando o trauma ele acontece quando nós sofremos uma ruptura, né? Da nossa integridade. É como um machucado. Uma vez meu filhinho Pedro estava no restaurante correndo, ele deu uma tropeçada e bateu a cabeça na quina de uma cadeira lá e abriu uma boca aqui assim, ó. Aí bate aquele desespero, pega, não parava de sair sangue, abriu o supercílio aqui, parava de sair sangue e tal. Houve uma ruptura, né? A ruptura, ela nos deixa predispostos a agentes contaminantes, certo? Uma área, ela pode se tornar exposta tanto no seu corpo quanto na sua mente. Por exemplo, o relacionamento sentimental. Quantas pessoas não carregam traumas? Com a queda do homem, a primeira ferida da humanidade foi criada. Mas feridas precisam ser suturadas, né? Eu me lembro quando eu levei o Pedro para o hospital, eles conseguiram colar com uma colinha assim, apertaram assim, tinha aberto uma boquinha assim aqui, apertaram e passaram uma colinha e resolveu a questão. Feridas precisam ser suturadas, precisam ser reconectadas. E como cristãos eu acredito que a cruz é o sacrifício de Jesus, ele é o ponto de Deus nas nossas feridas. Ele é a sutura da parte de Deus. A cruz do Calvário, porque alguém muito maior do que eu me ama. Quando eu abro a porta para Cristo entrar, Ele vem curando todas as áreas da minha vida, se eu permitir, né? Desde então, pensem que desde a queda todos nós nascemos com aquela necessidade de admiração, né? De estima, de sentir segurança, de se sentir seguro, né? Próximo slide. Eu gostaria de indicar um livro sobre o tema. Espiritualidade emocionalmente saudável, escrito por Peter Scazzero. Esse livro ele é um guia de estudos para pequenos grupos, né? Ele é um livro e ele tem um guia de estudos. É um guia para pequenos grupos. Esse livro ele trata sobre saúde emocional e a nossa espiritualidade, né? Fala sobre cura interior e autoconhecimento bíblico, né? E o próximo slide. Fica aqui o meu muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido no meu ministério e na minha vida profissional. Amém? Eu acho que é um assunto que tem
muita conexão, né? A gente está falando sobre saúde do corpo, física, mental, espiritual, e é exatamente sobre aquele versículo que eu li no começo, né? Como uma coisa leva a outra. Um corpo saudável leva a gente a ter uma espiritualidade melhor e uma emoção boa também. E isso faz a gente querer se alimentar bem e fazer exercício. Parece que a roda gira muito melhor quando a gente está focado em ser pelo menos 1% melhor, né? Todos os dias. Então, vamos lá. Vou escolher algumas perguntas aqui para vocês responderem. Tem algumas bem direcionadas à alimentação, algumas à emoção. E tem algumas que eu acho que dá para a gente falar sobre os dois temas. Vou começar com o Daniel. Daniel tem uma pergunta aqui que fala assim: como que eu sei se um amigo meu está entrando em depressão? Quais sinais para eu conseguir observar num amigo? Tá, vamos lá. Respostinhas rápidas. Vai ser rapidinho, tá, depressão gente? são emoções rebaixadas, né? Então você está com o seu emocional rebaixado. Falta de perspectiva de futuro, né? Então você percebe que a pessoa, quando fala do futuro, fala de uma maneira extremamente negativa sobre as possibilidades da vida, sobre o relacionamento dela. A pessoa começa a entrar é o que a gente chama de... É como se fosse uma espiral, né? Imagina um formato helicoidal ali, uma mola que vai descendo e vai te puxando para baixo. É um pensamento negativo que te puxa para outro, que te puxa para outro. Então, na verdade, não é tão difícil perceber quando uma pessoa está passando por um processo depressivo. Observar, ela não tem mais frequentado os lugares que ela frequentava, ela não tem mais participado de atividades como ela participava antes. Ela não tem me procurado mais, tem se isolado mais, tem apresentado uma tristeza, uma baixa autoestima. Então, é um pacote, depende do nível, né? Sempre tem vários comparado níveis. ao que ela era antes. Sempre comparado ao que ela era antes. Porque para pessoas mais calmas, talvez seja um pouco mais difícil de identificar também. Sim, para pessoas mais introspectivas é sempre um pouco mais difícil de perceber. Mas dá para perceber. Os sinais, normalmente, eles são muito claros, né? Legal. Agora, para o Davi. Estou sempre tentando iniciar uma dieta, uma rotina de exercícios. Mas parece que nunca consigo manter. Quando paro, tenho dificuldade de encontrar forças para recomeçar. Me ajude. Essa podia ser minha, essa pergunta. Olha, é mais ou menos o que eu coloquei aqui na palestra, né? É a disciplina. Não existe nada que vai fazer a pessoa executar aquilo todos os dias do que se propor a fazer e colocar a disciplina naquilo. Primeiro de tudo, a organização é muito importante. A gente precisa entender que cada um tem uma rotina, cada um leva a vida de um jeito diferente. Então, você precisa encontrar o equilíbrio dentro das suas possibilidades. Tem gente que consegue comer 6 vezes no dia, tem gente que consegue comer 3. Né? Tem gente que consegue treinar todos os dias, tem gente que não vai conseguir. Primeiro de tudo é fazer... Tudo isso vai exigir algum esforço. Né? Então, por exemplo, tem aquela pessoa que entra às 8 horas do trabalho, que já trabalha a 2 horas de distância, sei lá, de repente, do trabalho ali, né? Ela tem que dirigir até lá. Então, ela sai às 6 da tarde, ela volta mais 2 horas para casa, chega em casa às 8 horas, para ter que organizar todas as coisas e no outro dia acordar e fazer a mesma coisa. É necessário encontrar em algum momento do dia um horário onde é que você vai encaixar um treino nesse cenário. Tem como? Tem. Muitas vezes essa pessoa vai ter que acordar um pouco mais cedo. Porque muitas vezes se leva, por exemplo, 2 horas de trânsito, porque você sai na hora do pico. Mas se você acordar 1 hora mais cedo e chegar lá antes, e encontrar uma academia próxima do treino, do local de trabalho, você consegue treinar e ir para o trabalho, e aí desenrola o dia. E já cumpriu a sua obrigação, no caso, no início do dia. Então, o mais importante é encontrar formas de organizar isso para conseguir pôr em prática. E sobre parar e ter dificuldade de voltar, isso é o natural. Tá? O estado natural do corpo é se manter assim, como a gente está aqui. Né? Se eu não me obrigar a me levantar daqui para fazer alguma coisa, eu passo o dia inteiro aqui. Sempre vai ter que ter alguma coisa que vai te fazer levantar. E essa coisa ela vai ser... não vem de forma natural. Você precisa dar esse início. Então, assim, primeiro de tudo, o ideal é não parar. Como eu falei, é algo que se faz de forma ininterrupta. E se acontecer, a força que você vai ter que fazer para retomar é a mesma que você fez para iniciar. De novo, organiza tudo, põe em prática e aí vai seguindo. A motivação, como eu disse, a hora que você começar a ver os resultados, você vai conseguir ter mais. E aí, por último, escolha uma coisa que você gosta de fazer. Tá? A musculação não é obrigação. Eu acredito que ela devia ser colocada na escola como base. Porque, assim, por mais que não seja uma obrigação, é a base para todas as atividades físicas que a gente faz.
Se vocês observarem, o atleta de futebol, ele faz musculação. O cara que joga vôlei faz musculação. O cara que nada faz musculação. E o tenista faz musculação. Todos os atletas que fazem o esporte fazem musculação. Porque é a base para você conseguir construir um corpo. E aquele que não pratica atividade nenhuma, que não é nenhum atleta, também deveria fazer, no caso, para construir um físico que vai ser capaz de sustentar simplesmente o processo de envelhecimento, para não ter sintomas, como o Daniel descreveu aqui, também psicológicos e por outros motivos. Então é importante organizar, entender que isso é algo necessário para conseguir colocar em prática. Muito legal. Davi, mais uma pergunta para você. Qual a sua opinião sobre cirurgia bariátrica? Bom, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que é realizada em pessoas que estão com IMC já ali acima de 30, 35, e é geralmente oferecida para pessoas que já tentaram diversas vezes emagrecer e não tiveram sucesso pelos métodos tradicionais. Qual que é o grande problema da bariátrica? É uma cirurgia invasiva que vai praticamente modificar anatomicamente um órgão seu que já funciona perfeitamente. O cara que faz a bariátrica, ele vai cortar o estômago, que hoje funciona. Então, primeiro ponto, você está ali agindo numa coisa, você está modificando algo que tinha funcionalidade em perfeito estado. A cirurgia bariátrica, ela serve para fazer aquilo que você não conseguiu fazer por conta própria, que é ingerir menos alimento. Diversas estratégias dentro da nutrição funcionam do mesmo jeito. O fármaco, quem usa remédio para emagrecer, do mesmo jeito, você inibe seu apetite para que você não coma. Mas a solução é exatamente a mesma. É ingerir menos calorias, é comer um pouco menos. Isso vai levar ao emagrecimento. Então, a cirurgia bariátrica, na verdade, ela te obriga a fazer isso. Ela força. Mas ela pode trazer diversos colaterais. A gente tem muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica e depois sofrem de dumping, por exemplo, uma queda de pressão abrupta e repentina, desenvolvem deficiência de vitaminas, que a gente viu aqui também, pode dar até consequências psicológicas. Então, particularmente, eu acredito que a cirurgia bariátrica é para casos que você realmente não tem outra alternativa e o indivíduo está em alto risco. É aquela pessoa que a gente olha e fala assim, se esse cara não fizer a bariátrica, ele não vai viver mais 5 anos, sei lá. Então, a pessoa entra, resolve o problema ali e aí você cuida dos outros que vão surgir, tá? Mas, particularmente, o método que você começa a mudar os hábitos e colocar práticas melhores é mais interessante. Ele pode ajudar, talvez, como uma ferramenta, né? Como a gente fala dos remédios, né? O remédio emagrecer, o remédio psiquiátrico também. Não adianta a gente fazer o acompanhamento, né? Tem que fazer, enfim, mudar a alimentação, fazer exercício, fazer terapia. Você tocou, desculpa, num ponto extremamente importante. Um dos motivos para eu me posicionar dessa forma, eu acho que ficou um pouco claro que eu não sou muito a favor, é justamente porque as estatísticas mostram que em até 2 anos, 50% das pessoas que fazem bariátrica recuperam peso. Em até 4 anos, 70% das pessoas que fazem bariátrica recuperam o peso. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa colocou a confiança dela na cirurgia. Ela não mudou nada antes de fazer. Ela não fez uma reeducação alimentar. Ela não começou a praticar atividade física. Ela não mudou nada. E aí eu tenho uma novidade para vocês. O estômago que ficou pequenininho, ele é volátil. Ele cresce de novo. Então você consegue sim voltar a ganhar peso, sem contar que outro detalhe. O que faz a gente ganhar peso não é volume do que se come. Você pode pegar, sei lá, um pastel de feira. É muito grande pastel de feira? Tudo bem, come só metade dele. O volume de calorias que tem ali é suficiente para te dar um exagero ali ao longo do dia e você conseguir voltar a estar em superávit calórico, ou seja, comer mais calorias do que você gasta. Isso é o que te faz engordar. Então não precisa comer muito para engordar, você só precisa comer errado. E esse é o ponto que dá errado na bariátrica. A pessoa ela acha que a cirurgia vai resolver o problema dela. Não é verdade. Precisa mudar os hábitos, que é o mais difícil, né, gente? Exatamente. Pastor Daniel, psicólogo Daniel, vamos lá. Eu vou juntar 2 perguntas aqui, que elas me parecem parecidas. Se não forem, você fala. Fico ansiosa com facilidade e isso me afeta em todas as áreas, principalmente profissionalmente. O que posso fazer? Devo procurar um psiquiatra? E tem uma outra que eu vou ler, se você achar que tem a ver, você responde junto. Tenho mania de roer unha e de ficar cutucando a orelha. Faço isso sem perceber. Com terapia ou alguma outra atividade, consigo resolver? Vou começar a responder pela segunda, sim. Consegue resolver com terapia. É um sinal de ansiedade alta
roer unha, ficar cutucando partes do corpo, puxar cabelo, é sinal de ansiedade, tá? Ficar fazendo movimentos repetitivos, né? Normalmente é sinal de ansiedade. Agora, a primeira pergunta foi sobre... A pessoa perguntou sobre ansiedade, que ela era muito ansiosa, se tem afetado ela no trabalho e em outras áreas. O que ela pode fazer se ela procura um psiquiatra? Legal. Quando a gente fala em tratamento farmacológico, trabalhar com medicação, é sempre importante um fator de equilíbrio aí, que é o fator: o que eu estou sentindo está afetando a minha vida profissional, está afetando a minha família, está me tornando uma pessoa extremamente disfuncional, então eu preciso procurar medicação. Não estou conseguindo mais me concentrar, estou num processo depressivo, não consigo me concentrar no trabalho. A gente ouve isso sempre, né? Ou estou muito ansioso e não consigo me concentrar no trabalho. Tratem a ansiedade de vocês. Entenda que a ansiedade, ela é como se aparecesse o leão da montanha, que o Davi falou, na sua frente. Todo mundo aqui já assistiu Animal Geographic, né? Você imagina aquela zebrinha andando na savana, tranquila, comendo matinho ali, e aparece um leão. E o leão dá um rugido. Não sei se vocês já viram, mas normalmente a presa fica estática. Ela dá uma congelada. O que está acontecendo ali? Liberação de cortisol. Fluxo de sangue. É o que o Davi comentou aqui na palestra dele. Fluxo de sangue aumenta. Você está preparado para reagir. Seja correndo, ou seja batendo no outro animal, agredindo outro animal. Agora pense. Você está ansioso no seu trabalho. Você vai sair correndo do seu trabalho? Às vezes alguns saem, né? Às vezes alguns saem. Mas tecnicamente não poderia, né? Você pode pular no pescoço do seu chefe? Do seu supervisor? Não pode. Então é muito importante a gente entender que a ansiedade é essa facilidade de entrar nesse modo de emergência. É como se estivesse disparando um alarme na nossa cabeça, ó. Ameaça iminente, ameaça iminente. E a gente vai produzindo aquele monte de cortisol, acumulando aquele monte de cortisol, diminui a nossa produção de neurotransmissores e acaba nos afetando. Então, o melhor caminho é faça terapia e, se for necessário, converse com o seu psicólogo, se for necessário, procure ajuda médica. Acho que é isso. Eu descobri que a medicação ajuda no processo terapêutico, né? Sim. Às vezes, em algum momento, você precisa tomar um remédio para se concentrar e aí aprender a viver. E talvez o emagrecimento também. Você toma talvez um remédio por um tempo para conseguir perder bastante peso, mas tem que mudar toda a rotina, tanto da mente quanto da dieta e do exercício. Vamos ao próximo. Agora aqui, Daniel. Difícil essa. Como saber diferenciar algo espiritual de doença da mente? Acho que é manifestação espiritual, eu estou entendendo aqui. Legal. Deus abençoe, viu, quem fez essa pergunta. Não, e eu acho que é uma pergunta que muitos se fazem, né? A pessoa está tendo uma manifestação, você não sabe se é de ordem emocional ou espiritual, né? Influência demoníaca. Para responder essa pergunta, eu tenho que dizer algo. Eu acredito que transtornos mentais facilitam o processo para a pessoa ser... Tipo uma brecha. Pega pelo capiroto. Tipo estar em pecado também. Tipo estar em pecado. Por quê? Porque a pessoa é uma pessoa que não tem controle inibitório, é uma pessoa que não tem capacidade de se manter estável, muitas vezes oscila muito, né? Como, por exemplo, um bipolar, como um borderline. Normalmente são pessoas que oscilam muito, né? O emocional oscila demais, é muito frágil o emocional. Ai, gente, deixa eu só esclarecer uma coisa. Eu falei como estar em pecado, mas isso não significa que a doença da mente é um pecado, tá? Pelo amor de Deus, são coisas totalmente diferentes. Sim, sim. Mas basicamente é isso. A gente aprender para discernir, eu preciso entender que muitas vezes quem tem uma influência demoníaca, né? Muitas vezes também tem por trás disso uma comorbidade. Tem um problema de ordem mental, tá? Eu já trabalhei em hospital psiquiátrico por 1 ano. É isso. Você tá andando, o cara tá falando que é Napoleão atrás de você. É literalmente isso. O outro fala que é Jesus Cristo. Já aconteceu na igreja
de uma pessoa... eu acho que é um exemplo muito legal. Já aconteceu na igreja de uma pessoa ter um surto. Teve um surto psicótico. Tinha um transtorno por detrás desse surto. A pessoa já tinha um transtorno diagnosticado, mas tinha parado de se tratar. Sabe quando você para de fazer tratamento assim? Do nada, a pessoa parou de fazer tratamento. E a pessoa surtou no meio do culto. E ela falava que Deus estava mandando ela matar todo mundo. Então tivemos que chamar o SUS para levar a pessoa embora. Isso foi um caso pontual que a gente sabia que a pessoa tinha uma questão, Já né? sabíamos que a Então, pessoa tinha uma questão emocional. Mas se a gente colocar em prática, vamos dizer assim, uma pessoa que a gente não conhece, Pra colocar em que aparente uma manifestação Para colocar em prática, demoníaca. você olha nos olhos e conversa com a pessoa. Literalmente isso, eu olho nos olhos e converso com a pessoa. Se a pessoa conseguir focar no que eu estou falando, prestar atenção no que eu estou falando, provavelmente é um problema de ordem mental. Se for espiritual, dificilmente a pessoa responde a... Não sei se vocês já estiveram com uma pessoa endemoniada. Dificilmente ela vai responder aquilo que você fala. É ir lá, é expulsar, é declarar cura e libertação. E acho que tem a questão da autoridade também, né? Ah, sim. Tem que ter autoridade. E a nossa autoridade está em Cristo Jesus, não em nós. Né? Então nós expulsamos no nome de Jesus, né? E a pessoa deve se acalmar nesse momento. Sim. E um surto psicótico não aconteceria isso. Depois que passou o surto ou a manifestação, conversem com a pessoa. Você passa em psiquiatra, você já fez algum tratamento médico, você tem alguma questão. Explorem, né? Antes de julgar, explorem. Eu acho que isso é o mais importante. Muito bom. Vamos finalizar, então, para a gente não passar muito do horário. Eu queria que vocês deixassem uma frase. Pode começar com o Davi. Se eu não conseguir prestar atenção em nada hoje, o que eu gravo agora e levo para casa? Tem que ser sobre hábitos, né? Desenvolver hábitos que vão te conduzir a uma vida mais saudável e principalmente pensando que o que nós fizemos hoje vão determinar o que a gente vai viver no futuro. Então, os próximos 10, 20, 30 anos que vem pela frente vão ser os anos de colheita do que nós estamos plantando hoje. Então, semeiem bons hábitos, semeiem práticas alimentares melhores, sejam mais ativos fisicamente. E essas escolhas vão determinar o futuro que vocês vão ter daqui para os próximos anos. Acho que eu vou deixar uma frase para vocês. Eu acredito que autocuidado ele é um ato de amor por alguém que é amado por alguém maior do que ele. Autocuidado tem a ver com entender quem eu sou em Cristo e que eu preciso de cuidado. Eu preciso estar bem. Acho que é isso.